Todas elas são capazes de acumular, codificados magneticamente, um número muito limitado de bits, ainda que se fale sempre em números de milhões de dígitos. As bases técnicas, em contrapartida, dos computadores do projeto Cavalo de Troia, baseados no titânio, são diferentes. Sabemos que a camada eletrônica de um átomo pode excitar-se, atingindo os elétrons diversos níveis energéticos a que chamamos quânticos. A passagem de um estado a outro faz-se libertando ou absorvendo energia quantificada que tem associada uma frequência característica. Assim, um elétron de um átomo de titânio pode mudar de estado na camada libertando um fóton, mas no átomo de titânio, como noutros elementos químicos, os elétrons podem passar a vários estados, emitindo diversas frequências. Denominamos este fenômeno como espectro de emissão característico deste elemento físico, o que permite identificá-lo por avaliação espectroscópica. Pois bem, se conseguimos alterar, à vontade, o estado quântico desta camada eletrônica do titânio, podemos convertê-lo em portador, armazenador ou acumulador de uma mensagem elementar, um número. Se o átomo for capaz de alcançar, por exemplo, 12 ou mais estados, cada um desses níveis simboliza ou codificar um algarismo, do 0 ao 12. Mas uma simples pastilha de titânio é constituída por bilhões de átomos. Nenhuma outra base macrofísica de memória se lhe pode comparar. De momento, não me é lícito explicar como conseguimos a excitação desses átomos de titânio, nota do Major. Embora também não considere oportuno desvendar a natureza íntima deste formidável conjunto de computadores, posso, sim, esclarecer que, diferido dos sistemas tradicionais de computadores, os utilizados na Operação Cavalo de Troia não são integrados por circuitos eletrônicos. Quer dizer, por tubos de vácuo, componentes baseados no estado sólido, tais como transistores ou diodos sólidos, condutores e semicondutores, indutâncias, etc., mas sim por órgãos integrados topologicamente em cristais estáveis, chamados amplificadores nucleicos. A sua característica principal é que, neles, não se amplificam as tensões ou intensidades elétricas, como nos amplificadores comuns, mas sim a potência. Uma função energética de entrada injetada no amplificador nucleico é refletida à saída noutra função, analiticamente mais elevada. A libertação controlada de energias realiza-se às expensas da massa integrada no amplificador, e o fenômeno verifica-se, dimensionalmente, à escala molecular. No processo, intervêm os átomos suficientes para que a função possa ser considerada, macroscopicamente, como contínua. Quanto à estrutura básica destes supercomputadores, e também com caráter puramente descritivo, posso dizer o seguinte: os computadores digitais usados correntemente utilizam, geralmente, uma memória central de núcleos magnéticos de ferrite e realização dos vivêos, e que foi incorporada ao sistema de inversão de massa. Como é natural, de pouco teria servido aquele gigantesco esforço se a nossa tecnologia não tivesse sido capaz de modificar os feixes dos vivêos, e, concretamente, dos eixos do tempo, forçando-os a novos ângulos. A rede de computadores, por um complexo processo, chegou a afinar aquela deslocação dos eixos e, em definitivo, do módulo, com um erro de mais 2 horas, nas datas desejadas. E chegou, por fim, o grande dia. O general Curtis convocou-nos para uma reunião de urgência. Os homens da Operação Cavalo de Troia, sempre sob o comando de Curtis, apuraram-se em meia dezena de viagens, qual delas a mais fascinante. No entanto, a lógica e um rigoroso sentido da ordem tornavam pouco recomendável pôr em marcha vários projetos ao mesmo tempo. Era preciso escolher uma primeira exploração, sem que por isso se atirasse para o esquecimento o resto das propostas. Depois de muitas horas de discussão, e por unanimidade, a cúpula de cientistas e especialistas, em sessão de urgência na base de Edvardes, escolheu 3 momentos da história da humanidade como possíveis e imediatos candidatos para uma eleição final. Foi a 10 de março de 1971. Os 3 objetivos em questão foram os seguintes: 1. O março-abril do ano 30 da nossa era. Justamente, os últimos dias da paixão e morte de Jesus de Nazaré.
2. O ano de 1478. Lugar: Ilha da Madeira. Objetivo: tentar averiguar se Cristóvão Colombo pôde receber alguma informação confidencial de um pré-descobridor da América sobre a existência de novas terras, bem como sobre a rota a seguir para lá chegar. 3. O março de 1861. Lugar: os próprios Estados Unidos da América do Norte. Objetivo: conhecer com exatidão os antecedentes da Guerra de Secessão e o pensamento do recém-eleito presidente Abraham Lincoln. Cada um dos projetos fora preparado exaustivamente, até aos seus mínimos pormenores. Eu vinha à cabeça, e defendi ferrenhamente a segunda das viagens. Através de numerosas leituras e contatos com peritos da Universidade de Yale, convencerá-me de que Colombo não fora o primeiro descobridor das terras americanas, e aquela era uma magnífica oportunidade para conhecer a verdade. Mas, tanto a viagem à Guerra de Secessão como a Ilha Portuguesa da Madeira acabaram por ser postas de lado, em benefício da primeira, a transferência no tempo para o ano 30 da nossa era. Apesar do natural desgosto dos defensores dos projetos eliminados, todos reconhecemos que o nível de riscos era, sensivelmente, inferior na grande viagem a Jerusalém de Cristo do que à Guerra da Secessão dos Estados Unidos ou ao século XV. No caso da exploração em tempos de Lincoln, os astronautas escolhidos podiam correr evidentes perigos físicos, e nem o general Curtis nem os restantes componentes da Operação Cavalo de Troia estavam dispostos a pôr em jogo a segurança dos seus homens. Quanto à viagem que eu defendia, a falta de precisão na data em que o Prenalta pôde descer com a sua caravela à Ilha da Madeira foi determinante. A nossa contribuição histórica, ainda que rigorosa, vinha com uma inevitável margem de erro. Tomando como referência, mais que provável, a data de 1478 para a fixação de Cristóvão Colombo na Ilha da Madeira, onde sua sogra era dona de uma taberna, e de acordo com os testemunhos de Las Casas e da lenda taina, era muito possível que os misteriosos pré-descobridores da América tivessem visitado as Ilhas das Caraíbas, especialmente a Espanhola, nos meses imediatamente anteriores à referida data. Talvez em 1476 ou 1477. Teria sido, portanto, nesse anos de 1478 que se dera o regresso dos involuntários descobridores, na Europa, com uma fortuita escala naquela ilha portuguesa. Nota do Major. Como um só homem, a partir daquela decisiva e final determinação, os 61 membros da equipe Cavalo de Troia, de exploração do passado, voltaram-se para o desafio que ia ser a primeira aventura oficial no tempo. Não vou negar que, naquelas semanas que se seguiram à minha escolha pelo general Curtis para tripular o berço e descer no tempo de Jesus de Nazaré, o meu estado de ânimo se viu profundamente alterado. Apesar da inegável alegria que me provocou ser um dos dois primeiros exploradores de outro tempo, a responsabilidade de tão complexa operação esmagou-me e foram necessários muitos dias para me adaptar e aceitar serenamente o meu compromisso. Nunca soube com exatidão o motivo por que o chefe do projeto Swivel me designou para aquela grande viagem. É muito possível que, na altura de avaliar conhecimentos e condições pessoais, outros camaradas devessem ter ocupado o meu lugar, por ampla margem de méritos. Curtis, numa das múltiplas entrevistas que tive com ele por causa da minha nomeação, deixou-me vislumbrar que a natureza da exploração exigia, fundamentalmente, a presença de um homem cético em matéria religiosa. Contrariamente a muitos membros da equipe, eu não militava em igreja ou movimento religioso algum, sendo evidente o meu caráter agnóstico. Pela minha rígida educação científica e militar, e ainda que sempre procurasse respeitar as crenças e inclinações religiosas dos outros, nunca eu senti a menor necessidade de me refugiar ou procurar encorajamento em ideias transcendentes. Como estava longe de imaginar o que o destino me reservava. E tive de reconhecer, como general, que, com efeito, a objetividade era uma das condições básicas para desempenhar aquela observação da história com um mínimo de rigor.
O meu trabalho naquela transferência para o ano 30, tal como o do meu companheiro, exigia a aceitação e cumprimento de uma norma, que se convertera em regra de ouro para a totalidade da equipe do projeto Cavalo de Troia. Os exploradores não podiam, por razão alguma, nem mesmo a da própria sobrevivência, alterar, trocar ou influir nos homens, grupos sociais ou circunstâncias que fossem o objetivo das nossas observações ou que, simplesmente, pudessem surgir no decurso das mesmas. Qualquer hesitação, na altura de assumir esta premissa principal, era motivo para uma fulminante expulsão do grupo de exploradores. Este fato inviolável pressupunha já uma absoluta objetividade nos observadores. Não obstante, o general, numa atitude de sutil prudência, preferiu que a objetividade fosse reforçada por uma especial asepsia em matéria religiosa. Como é fácil de compreender, um meio tão poderoso como a manipulação dos eixos do tempo dos viveus poderia ser extremamente perigoso, se caísse nas mãos de indivíduos sem escrúpulos ou com uma visão fanática e partidária da história. Nas 6 primeiras inversões de massa que foram praticadas com um caráter puramente experimental, no deserto de Mojave, pôde ser demonstrado que a passagem do módulo e dos pilotos para outras datas remotas não afetava a sua natureza física, nem sequer o psiquismo ou a memória dos tripulantes. Estes, enquanto durou o salto para trás, estiveram conscientes em todo o momento da sua própria identidade, lembrando com normalidade a que época pertenciam. Discutiu-se no grupo, a fundo, e com toda a honestidade, as gravíssimas repercussões que traria para uma pessoa ou para uma coletividade, a trágica circunstância de que alguém de uma época passada pudesse ser morto num combate, por exemplo, com alguns dos nossos exploradores. Se o princípio causa-efeito correspondia a uma realidade, os resultados históricos podiam ser funestos.